Boa noite, aproveitando o intervalo do My Fair Lady, vamos para mais um especial Legislativas 91, fundamentalmente para uma informação atualizada sobre os resultados eleitorais neste momento. Vamos aos quadros com a respectiva referência. Totais nacionais às 23 horas e 43 minutos, freguesias apuradas 4.182, freguesias por apurar 26. Um outro quadro nesta informação, este relativo a uma outra informação, concretamente aquela que distingue as abstenções. Abstenções em 1991, nestas eleições, 31,9%, portanto, bastante superior à abstenção verificada nas eleições de 87. Ainda um outro quadro nesta informação legislativas 91, total, neste momento, total nacional, o PSD com 50,4%, o PS com 29,3%, a CDU com 8,9%, o CDS com 4,4%. Outro quadro, outra maneira de apresentar estas eleições, aqui atendendo à variação entre 1987 e 1991. O PSD, variação praticamente nula em relação às eleições de 1987, o Partido Socialista a subir 7%, quanto à CDU a descer 3% e o CDS manteve praticamente a mesma percentagem. Referência agora para os deputados, mandatos por apurar 20 e no hemiciclo ficarão assim os deputados, pelo menos segundo os números deste momento. Para a CDU, 15 deputados, para o Partido Socialista, 67, para o PSD, 125, para o CDS, 3 deputados, para o PSN, 1 deputado, Manuel Sérgio. Manuel Sérgio, o do PSN, foi eleito às 23 horas, exatamente, do PSN, um partido formado há muito pouco tempo, aliás, o partido mais novo da atual, no conjunto das formações políticas portuguesas. A ideia de criar um partido como o PSN começou a germinar há cerca de 2 anos. 9 meses depois, em junho do ano passado, nascia o Partido da Solidariedade Nacional. O Partido de Solidariedade Nacional nasceu há cerca de 2 anos e meio entre um grupo de amigos. Primeiro pensaram formar uma associação que iria tratar dos problemas dos reformados e pensionistas. Verificámos que qualquer associação não teria a força e era necessário pelo menos uma voz na Assembleia da República e a partir daí é que nasce o movimento do Partido de Solidariedade Nacional. Assim nasceu o PSN, precisavam de 5.000 assinaturas para legalizar o partido. Rapidamente conseguiram 15.000, consideraram que essa era a primeira grande vitória. A partir de então, julho de 90, dão-se a conhecer. Quando o partido apareceu, a imagem pública que ficou é que este partido tinha sido formado por meia dúzia de pessoas que estavam desocupadas e que se queriam ocupar, é verdade? Não, não é, de forma alguma. Aliás, até tenho a adiantar que a esmagadora maioria das pessoas que estão a funcionar no PSN, que não aparecem, porque não interessa aparecer, neste caso, do mundo riquíssimo da televisão, não são reformados. Eu tenho cara de reformado, como se costuma dizer. Não, até sou jornalista e bem no ativo, felizmente. Portanto, a maioria das pessoas não são reformadas, somente se preocuparam e preocupam com a situação que se passa no país em relação aos reformados, e não somente aos reformados, aos aposentados e aos pensionistas. Por vezes esquecemos, é pensionista, portanto já é velhote. Não. Por exemplo, uma mulher com 16, 17, 20 anos ou qualquer idade pode ficar viúva e é uma pensionista com pensões de miséria. E esta foi a tónica do discurso do PSN, lutar por melhores condições para todos os que se sentem marginalizados, humilhados ou ofendidos. Dizem que 1.700.000 pessoas vivem com reformas e pensões de menos de 20 contos. Tenha pena de nós, provinhos, dos velhinhos, tenha pena da gente. É isso que a gente diz isto, é por isso que Isto é verdade, meu senhor, eu estou sempre a... Gosto de ouvir o senhor a falar. Muito obrigado, obrigado. Manuel Sérgio é doutorado em Filosofia, foi militante do PCP até 1977. A partir dessa data abandonou a política. No ano passado foi convidado para presidente do PSN, já depois da legalização do partido. Verificámos que seria o líder ideal para o Partido de Solidariedade Nacional ser um homem da solidariedade. Dá-se até o caso que na altura que ele não foi indicado, ele estava no Brasil. E foi só após a sua chegada, em outubro, que ele aceitou ser o presidente do Partido Solidariedade Nacional.
vertente do partido consideram que Manuel Sérgio é um líder com carisma, com sentido de humor e com resposta na ponta da língua. Os outros partidos já estão velhinhos e não se autorreformam. Portanto, vocês têm que estar num partido jovem, um partido novo. Está bem? Está. Agora vocês comem a boa fruta. Isto é muito bom. Não me dá uma coisinha dela. A campanha do PSN provocou sentimentos contraditórios que vão desde a simpatia à crítica e ironia. Isto porque o discurso de Manuel Sérgio surpreendeu. Não fala de ideologias ou tecnocracia, mas sim de sentimentos, a solidariedade, amor pelo próximo e respeito pelos mais fracos. Mas o ponto mais forte da campanha foi, sem dúvida, os problemas da terceira idade. De tudo, o que mais me impressionou durante esta campanha, que fiz logicamente pela primeira vez, foi a solidão do idoso. O idoso em Portugal, de facto, é um ser desprezado. E, em segundo lugar, a falta de consciência crítica de grande parte do povo português. Não era pouco vulgar as pessoas chegarem ao pé de mim e dizerem-me: quer que eu vote no PSN, então dê-me um saquinho. A campanha do PSN foi feita com poucos recursos, mas dizem que tiveram muitas manifestações de solidariedade. Os tempos de antena de rádio e televisão foram oferecidos por empresas. Com o apoio de simpatizantes, puderam percorrer todo o país e marcar presença. Concorreram em todos os círculos eleitorais, menos nos Açores. Depois destas eleições, vão continuar ativos. Em 95, querem entregar o partido aos jovens. O PSN e o seu líder, o Manuel Sérgio, que está neste momento na sede da formação política, e com ele a Margarida Ferreirinha. Margarida? Boa noite, António Santos. Realmente aqui assim no PSN, a eleição do professor Manuel Sérgio foi um momento de alegria e um momento que veio pôr fim a 4 horas de incertezas. As incertezas dissiparam-se, o professor Manuel Sérgio foi eleito e está comigo aqui no partido. Boa noite, professor Manuel Sérgio. Como é que se sente? Está satisfeito? Estava à espera de ser eleito? Eu estava à espera de ser eleito, embora eu, que gosto mais nestas coisas de lógica do que de crença, nunca, como se diz, embandeirei em arco, não é? Portanto, não ia falar da minha eleição antes de ter a certeza que tinha sido eleito. Mas estavam à espera de eleger mais do que um deputado? Sim, talvez pudéssemos até eleger até 3 deputados. Era isso que nós mandámos fazer, uma sondagem secreta, não é? E na realidade essa sondagem deu-nos a possibilidade de elegermos 3 deputados. Não o conseguimos, não sei, creio que ainda poderemos chegar lá aos 3 deputados. Bom, mas por agora têm um deputado eleito. Para já temos um deputado eleito. Que é o professor. Deputado sou eu. Portanto, eu sou um de nós. Eu quero ser a voz do Partido de Solidariedade Nacional, ou seja... vai estar na Assembleia. O que é que pensa que vai conseguir fazer na Assembleia? O que é que eu vou conseguir fazer? Vou ter uma postura crítica em relação, em primeiro lugar, à maneira tradicional de estar na política. Normalmente, a voz da política tradicional é uma voz de defesa da razão do poder. Nós, como eu já tenho dito várias vezes, queremos defender a razão do impoder dos humilhados, dos ofendidos, dos reformados, dos aposentados, dos pensionistas. Portanto, e vai manter o mesmo tipo de discurso na Assembleia da República? Eu, na Assembleia da República, defenderei os mesmos princípios. A forma necessariamente não será a mesma, claro está. Até porque vou falar para outro tipo de pessoas. Como sabe, nós, quando andamos numa campanha eleitoral, temos um público-alvo. Repare, eu fui a primeira pessoa, julgo, que o nosso partido foi a primeira entidade a falar em Portugal da pós-modernidade na política. É óbvio, quando eu estava... E acha que vai conseguir iniciar a pós-modernidade na política? Claro que vamos, mas eu quando estava num lar de idosos não podia estar a explicar aos idosos o que era a pós-modernidade, nem falar do Lyotard, nem do Vatino, nem do Nietzsche, não é? Logicamente. Portanto, julgo que hoje houve hipótese de se inaugurar um novo discurso, não é? Um novo discurso na Assembleia da República, com a entrada do PSN na Assembleia da República. A vitória não é a vitória do Manuel Sérgio, é a vitória do Partido de Solidariedade Nacional, que chega à Assembleia da República quando, nos dias 15 e 16 de junho, ainda não era conhecido praticamente em Portugal. Nós estávamos em Setúbal, Lisboa, Santarém, Aveiro, Vila Real, mas estávamos até de forma muito incipiente. Ora, nós sabemos hoje que não só já temos um deputado eleito por Lisboa, como até em vários outros distritos
nós já temos um número considerável de votos, o que significa que o Partido de Solidariedade Nacional, sendo o partido dos velhos, é, paradoxalmente, o partido do futuro em Portugal. Professor Manuel Sérgio, se me permite, os estúdios da RTP, acabou de o dizer, o seu programa eleitoral refere várias vezes a luta pelos marginalizados e ofendidos. Gostava de saber, em termos simples e práticos, como é que pensa levar isso à Assembleia da República, concretamente? De maneira muito... Qual a sua estratégia concreta na Assembleia da República? Em primeiro lugar, quero dizer-lhe uma coisa. Não vai ser a minha estratégia, vai ser a estratégia do partido, e nós já depois da manhã faremos uma reunião da Direção Nacional, da Comissão Política, para tratarmos desses assuntos. Agora, o que não há dúvida é que a minha estratégia vai ser essa. Vai ser a de frontalmente apresentar, frontalmente ser a voz dos que normalmente não têm voz. E eu posso dizer-lhe, depois deste périplo que fiz por todo o país, não é? por todo o Portugal, que o idoso não tem voz em Portugal. Eu posso lhe dizer que os reformados, veja bem, há 1.700.000 portugueses que ganham menos de 20.000 escudos mensais. Há 2 milhões de portugueses que ganham menos de 30.000 escudos mensais. E era entre esses portugueses que eu mais ou menos me situava, com quem falava, com quem dialogava, e essa gente não tem voz no cenário político nacional. Então digamos que através do PSN, esses portugueses que está agora a referir, verão os seus problemas levantados, digamos, constantemente, se me permite, na Assembleia da República, é isso? Tal qual, é isso mesmo que o meu amigo acaba de dizer. Por outro lado, as suas propostas, o seu discurso, tem esperanças de obter algum resultado prático disso depois? Não me refiro a votações, naturalmente, mas qualquer tipo de resultado que saia do hemiciclo. Eu penso, desculpe interromper, mas eu penso que aqui posso acrescentar um dado, que foi uma das questões principais da vossa campanha era reformas nunca inferiores ao salário mínimo. Acha que vai conseguir? Acha que isso é possível? Eu acho que, tanto respondendo à sua pergunta como do António Santos, não é? Eu vou dizer-vos o seguinte. Se de facto não há dinheiro para estes portugueses de que lhe falei, então vamos ser francos. Vamos dizer a 2 milhões de portugueses que eles serão sempre cidadãos de segunda classe na sua própria pátria. Eu posso dizer-vos, e as farmácias podem testemunhá-lo, que a esmagadora maioria dos nossos reformados, aposentados e pensionistas nunca pode levantar os remédios todos que lhes são prescritos pelos médicos. Portanto, há casos cruentos de miséria em Portugal. E eu não acredito que possa haver democracia de sucesso enquanto casos desses acontecerem no nosso país. Neste tipo de democracia, o Manuel Sérgio tem afirmado muitas vezes que o PSN não é de esquerda, não é de direita. Significa isso que o Manuel Sérgio, como estudioso que é destas matérias, há largo tempo, põe em causa atualmente, como fazem muitos setores, a questão das ideologias? Eu não. Isso é a célebre tese do Adam Scaf, não é? Do fim das ideologias. Não. Eu não vou por aí. Eu vou-lhe dizer o seguinte. Eu li isso no Ortega y Gasset, quem me estimulou a falar dessa maneira foi Ortega y Gasset, num dos prólogos da Rebelião das Massas. Ele diz que ser de esquerda ou de direita é uma das infinitas maneiras que o homem tem de preferir ser um imbecil. E foi a partir daí, repare, começava a Rebelião das Massas, creio que é de 1937, e foi a partir daí que nós, Partido de Solidariedade Nacional, e depois de termos lido alguma coisa do Lyotard e do Vatimo sobre a pós-modernidade, nós também levantámos um pouco, quer dizer, partimos do Ortega y Gasset, ele já dizia que ser de esquerda ou de direita é ser imbecil, e nós acrescentámos, não somos de esquerda, nem de direita, nem do centro, somos de dentro, somos do coração, somos a solidariedade. Isto porquê? Porque na realidade a esquerda e a direita é da modernidade, já não faz sentido. Francamente, qual é a diferença entre o professor Cavaco Silva e o Dr. Jorge Sampaio? É porque eles, na realidade, tenham estratégias diferentes de governação? Eu não estou convencido, porque hoje até dá a impressão que o que foi eleito foi um primeiro-ministro, não foram deputados. Portanto, isto significa que as pessoas, para governar, governam com os mesmos princípios, praticamente as estratégias são conhecidas. Agora, o que na realidade o PSD tinha, e eu sou testemunha, porque acompanhei, porque dei a volta por Portugal, e quando cheguei ao meu partido eu disse, sem ser bruxo ou futurologista, claro está, mas eu disse no PSN, mal cheguei, o PSD já ganhou por maioria absoluta. Repare que eu vi altares
no interior de Portugal, de São Cavaco, com flores e tudo. Não é? Isto é uma coisa extraordinária. Portanto, isto é um endeusamento do professor Cavaco Silva. Portanto, as diferenças estarão talvez ou no grau de manipulação ou na forma como se dominam as centrais de manipulação da opinião pública. Agora, eu não acredito que, do ponto de vista político, haja diferença entre o professor Cavaco e o Dr. Jorge Sampaio. Daí que eu diga que hoje não interessa ser de esquerda ou de direita. O que interessa é ser da solidariedade. Os problemas não é por falta de técnicos. Não acredito que o PS desconheça as técnicas que o PSD desconhece. Não é esse nível, não é esse nível. Portanto, nós trazemos a voz da solidariedade para a política portuguesa e essa voz da solidariedade há de concretizar-se de diversíssimas maneiras, de acordo com aquilo que se for passando no Parlamento, logicamente, e até na vida real do país. Ainda a Margarida, para continuar a entrevista. Margarida? Uma última pergunta, professor Manuel Sérgio. Acha que o PSN vai conseguir no futuro retirar a maioria absoluta do PSD? Isto porque estava a falar do PSD. Eu vou-lhe dizer uma coisa. É muito feio, seria muito feio da minha parte, ou até seria declarada pesporrência, eu dizer que o meu partido vai tirar a quem quer que seja a maioria. Uma pergunta também pode ser feita de outra maneira. Não, de acordo, não, mas, portanto, a Margarida está no seu papel e faz muito bem em pôr essa questão. Mas eu não direi se poderei tirar a maioria. Agora, o que eu não tenho dúvidas nenhumas é que o Partido de Solidariedade Nacional, ao entrar na Assembleia da República, não significa que é um partido que está a morrer, nem um partido marginal, como já aqui ouvi hoje de um deputado, creio que é deputado, ou não sei, ou filiado do CDS. Não. Nós emergimos, o Partido de Solidariedade Nacional emerge espontaneamente da sociedade civil. Não nasceu no Palácio de Belém, não nasceu no crânio iluminado de meia dúzia de políticos. Emerge dos pobres. O nosso partido nasceu num banco de jardim de reformados. Ora, um partido destes, repare que nós todos temos a idade do nosso sofrimento. Só este partido pode representar verdadeiramente os pobres, porque este partido foi criado por aqueles que sofreram, por aqueles que sofrem e não por outras pessoas. Portanto, este é um partido que nasce e é imparável, vai ser imparável. Este vai ser o partido do futuro, sendo o partido dos velhinhos. E eu quero chamar a atenção que houve muita gente que nos quis atirar assim para o entulho das coisas inúteis, chamando-nos velhinhos, brigada de reumáticos, os reformadinhos. Eu quero chamar a atenção de que os livros que os outros leram, a gente também já leu. Portanto, não somos assim tão atrasados mentais, nem outras coisas que tais que nós ouvimos, não é? Portanto, somos um partido igual aos outros, com esta grande diferença. Nascemos agora, vamos ficar e vamos continuar. Nasceram no Banco do Jardim e têm um lugar na Assembleia. Absolutamente. Muito boa noite, professor Manuel Sérgio. Muito obrigado. Muito boa noite. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, Margarida Ferreirinha. Temos também aí, para terminar este serviço de notícias, teremos ainda mais 3 boletins noticiosos aqui no Canal 2. Vamos recordar os deputados, a maneira como estão os deputados neste momento na Assembleia da República. Vamos ver esse quadro imediatamente. Portanto, mandatos por apurar neste momento 20, e então temos para a CDU 15 deputados, para o Partido Socialista 67 deputados, para o PSD 125 deputados, CDS 3 deputados e para o PSN 1 deputado, que é o Dr. Manuel Sérgio, que aliás acabamos de ter aqui em direto da sede dessa formação política. Portanto, como disse, temos mais 3 boletins de notícias ainda até o final da emissão do Canal 2. Portanto, até já. Mais uma informação especial, Legislativas 91, notícia que recebemos há pouco. Mário Tomé, o 6º na lista por Lisboa da CDU, já foi eleito para o Parlamento. O dirigente do Partido Socialista nos Açores, Martins Goulart, anunciou a sua demissão há cerca de 1 hora. Antes das eleições, Martins Goulart já havia anunciado que se demitiria se o seu partido não conseguisse eleger pelo menos 2 deputados pelo círculo da região autónoma. Elegeu apenas 1 contra 4 do PSD, mas Martins Goulart admite retomar o cargo se o partido assim o decidir. Surpreendente foi a não eleição de Carlos Brito, o atual líder parlamentar do PCP. Carlos Brito, que concorreu
pelo Círculo de Faro, estava na Assembleia desde a Assembleia Constituinte em 1975. Com 58 anos, era o mais antigo líder parlamentar da Assembleia da República. Vamos para a informação atualizada sobre os totais nacionais e faremos também uma referência por distritos, por alguns distritos do continente. Totais nacionais, freguesias apuradas 4.202, freguesias por apurar simplesmente 6. Uma nova informação, ainda referente a totais, isto no caso das abstenções, 31,9% este ano, 27,4% em 1987. Vejamos agora a informação relativa ao total no país, com os 4 partidos mais votados. PSD 50,4%, PSD 50,4%, Partido Socialista 29,3%, a CDU 8,9% e o CDS 4,4%. Reparem agora a variação entre 1987 e 1991. O PSD mantém a mesma votação, o Partido Socialista sobe 7%, a CDU desce 3% e o CDS mantém a mesma votação anterior, em 1987, portanto. Vejamos a Assembleia da República, já com os deputados lá sentadinhos. Mandatos por apurar 9, e neste momento a CDU tem 17 deputados no Parlamento, o Partido Socialista 69, o PSD 130, o CDS 5 e o PSN 1 deputado. Vamos para a informação relativa a distritos, resultados distritais. Bragança, freguesias apuradas 298 e o apuramento está, portanto, terminado. E vejamos como ficaram os resultados no distrito de Bragança. Aqui tem a informação para o distrito de Bragança, repito. Abstenção no distrito de Bragança, 39%. E aqui o PSD conseguiu 57,9%. O PS 25,6%, o CDS 8,2% e a CDU 2%. Em relação, portanto, ao distrito de Bragança. Esta informação que fornecemos. Quanto a deputados e ainda relativo ao distrito de Bragança, o PSD elegeu 3 deputados, o Partido Socialista 1 deputado, e a CDU e o CDS, por enquanto, ainda não elegeram nenhum deputado, nem elegerão, dado que o apuramento já terminou neste distrito. Resultados distritais agora, o distrito de Lisboa, onde falta apurar 2 freguesias. O distrito de Lisboa, um dos mais importantes em termos de população e recenseados, número de recenseados. Os 4 partidos mais votados no distrito de Lisboa, abstenção neste distrito de Lisboa, 31,6%. E o PSD conseguiu aqui em Lisboa 45,1%, o Partido Socialista 29,7%, a CDU 12,2% e o CDS 3,9%. Ainda informação relativa ao distrito de Lisboa, mas agora para os deputados. O PSD conseguiu 22 deputados em Lisboa, o Partido Socialista 14, a CDU 6 e o CDS 1 deputado. Ainda nos resultados distritais, vamos para o Porto, outro importante círculo eleitoral. Freguesias apuradas 383, falta apurar 2 freguesias. E neste momento a votação em relação ao distrito do Porto, quanto aos totais, é a seguinte, em relação aos 4 partidos mais votados. Temos abstenção 27,7%, o PSD conseguiu no Porto 51,2%, o PS 32,9%, a CDU 6,3% e o CDS 4%. Quanto ao distrito do Porto, agora a relação aos deputados eleitos. PSD 21 deputados eleitos no Porto, o Partido Socialista 13, a CDU 2 e o CDS 1 deputado. Continuamos nesta informação por distritos, por alguns dos distritos mais significativos. Setúbal, freguesias apuradas 79 e pronto, é tudo, porque o apuramento já terminou no distrito de Setúbal. Vejamos quais foram os resultados dos 4 partidos mais votados no distrito de Setúbal. Temos o PSD,
com 34,6%, o PS com 28,3%, a CDU com 24,9%, o CDS com 2,6%. Abstenções, desapareceu ali os algarismos, não consegui ler. Mas passamos já para um outro distrito, o distrito de Setúbal. Não, perdão, ainda no distrito de Setúbal, a questão agora dos deputados. Deputados eleitos pelo PSD 6, pelo Partido Socialista 5, pela CDU 5, o CDS não conseguiu qualquer deputado em Setúbal. O distrito de Beja, já apuradas 95 freguesias, falta apurar 3 freguesias. Vejamos como ficou a votação neste distrito em relação aos 4 partidos mais votados. A CDU conseguiu no distrito de Beja 30,3%, o PSD 29,4%, o PS 28,4% e o CDS 2,3%. Abstenção 36,3%. Quanto ao número de deputados, por Beja, a CDU 1 deputado, o PSD 1 deputado, o Partido Socialista 1 deputado e o CDS não conseguiu qualquer deputado por Beja. Um novo distrito, o distrito de Évora, não falta apurar nenhuma freguesia, já terminou, apuradas 88 freguesias. E a votação dos 4 partidos mais votados será a seguinte, referindo primeiro o nível de abstenções. Abstenção 29,9% em Évora, e em Évora o PSD ganha com 35%, depois a CDU com 27%, o Partido Socialista com 25,9%, o CDS com 2,8%. Quanto aos deputados conseguidos neste distrito, o PSD elege 2 deputados por Évora, o Partido Socialista 1 deputado, a CDU 1 deputado, o CDS não conseguiu qualquer deputado. Faro, mais um resultado distrital, freguesias apuradas 75, falta apurar uma só freguesia. E vejamos como em Faro se portou o eleitorado e como ficaram as percentagens dos 4 principais partidos e também o nível de abstenção. Neste distrito, a abstenção 33,5% em Faro, onde o PSD conseguiu 50,8%, o PS 31,2%, a CDU 7,1% e o CDS 2,8%. Quanto aos deputados por Faro, é o gráfico que vamos ver já a seguir. O PSD consegue 5 deputados por Faro, o Partido Socialista 3, a CDU e o CDS não conseguiram qualquer deputado. Esta era a última informação, neste momento só em relação aos quadros, dado que voltaremos ainda com mais 2 serviços informativos especial de eleições para atualizarmos e fornecermos os dados o mais possível à medida que forem sendo estando cada vez mais próximos dos dados finais. A atribuição do 10º deputado pelo Círculo de Leiria depende da votação no dia 13 da freguesia de Cós, em Alcobaça, cujos 1.748 eleitores boicotaram hoje o ato eleitoral. O PSD já elegeu no Círculo 7 deputados e o PS 2, mas, segundo as informações, estão os socialistas mais perto da conquista do 10º mandato. O boicote aqui, em Cós, Alcobaça, foi provocado pela população de Casal da Areia, que protesta contra a inquinação da água na localidade, resultante do despejo de detritos de uma fábrica. Aliás, as eleições legislativas vão ser repetidas no próximo dia 13 em 6 localidades do país, devido a boicotes hoje verificados. Isso significa que cerca de 5.000 eleitores não votaram hoje nessas 6 localidades. E se eventualmente os boicotes se repetirem no dia 13, e se esses resultados não tiverem importância para a atribuição de mandatos, realizar-se-á o apuramento sem ter em conta os resultados em falta. Os boicotes de hoje tiveram origem em problemas locais, que foram desde os relacionados com condições escolares até a questões ambientais. E é tudo por agora, voltaremos ainda esta noite na emissão do Canal 2 com 2 serviços informativos. Até já. Mais uma vez, boa noite. Para si que está a seguir certamente com interesse o filme My Fair Lady, mas não perde a informação. Com os últimos resultados nacionais sobre as eleições legislativas, vamos ver esses totais nacionais.
Freguesias apuradas 4.202, freguesias por apurar 6. Isto, informação das 1h21. Abstenções 31,8% em relação aos 27,4% registrados em 1987, portanto este ano a subirem as abstenções. Total no país, para os 4 partidos mais votados, o PSD neste momento com 50,4% dos votos expressos, o PS com 29,3%, a CDU com 8,8%, o CDS com 4,4%. Um novo quadro com a informação, as variações 87-91. O PSD a manter sensivelmente a mesma percentagem de votação, o Partido Socialista a subir 7%, a CDU a descer 3% e o CDS também a manter sensivelmente a mesma votação. Quanto à Assembleia da República, a Constituição da Assembleia da República, mandatos por apurar 9. Neste momento a CDU tem 17 deputados no Parlamento, o PS 69, o PSD 130, o CDS 5 deputados e o PSN 1 deputado. Voltamos daqui a pouco para os resultados, naturalmente mais atualizados. Entretanto, pode continuar com a penúltima parte do filme My Fair Lady. É coisa para durar até às tantas. Mais uma vez, boa noite. Espero que estejam a passar um serão divertido com o filme My Fair Lady. Esta é a última informação especial legislativas 91. Vamos ver a atualização dos totais nacionais destas eleições. Informação relativa às 2h03. Freguesias apuradas 4.202, freguesias por apurar 6. Ainda um outro quadro informativo relativo a estas eleições legislativas 91. Agora, abstenções. Neste momento, 31,8% de abstenções contra os 27,4% registrados em 1987. Um outro quadro de informação total no país, neste momento, em relação aos 4 partidos mais votados. O PSD tem 50,4%, o Partido Socialista 29,3%, a CDU 8,8% e o Centro Democrático Social, CDS, 4,4%. A variação entre 87 e 91, verifica-se o que tem sido constante ao longo da noite, o PSD a manter a mesma votação sensivelmente, o PS a subir 7%, a CDU a descer 3% e o CDS a manter sensivelmente a mesma votação de 87%. Quanto aos deputados na Assembleia da República, mandatos por apurar 9 e neste momento a CDU tem 17 deputados no Parlamento, o Partido Socialista 69, o PSD 130, o CDS 5 deputados e o PSN 1 deputado. Foi este o último quadro de totais nacionais, quando já estão apuradas todas as freguesias do país, faltam apenas apurar os resultados das freguesias onde se verificaram boicotes. Foi o caso de Vaqueiros, Pinhal do Douro, Almargem do Bispo, Ega, Palhais, Venda Nova, Cós, Odeceixe e Moimenta. Nestes casos, as eleições serão repetidas no próximo dia 13, mas os resultados já não vão influir. Estas eleições ficaram assinaladas pela demissão de Freitas do Amaral, de dirigente do CDS. Martins Goulart, de dirigente do PS açoriano, depois de esfumadas as esperanças de quebrar a hegemonia no social-democrata no arquipélago. Carlos Brito, líder parlamentar do PCP, não conseguiu ter a eleição pelo Círculo de Faro. Encontrava-se na Assembleia desde o tempo da Constituinte, em 1975. Em contrapartida, surge no hemiciclo de São Bento um novo deputado na representação de um novo partido, Manuel Sérgio, dirigente do PSN. A Assembleia diz que vai ser uma voz dos que não têm voz.
Quase a entrar esteve o dirigente do PSR, Francisco Louçã. Ficou a poucas dezenas de votos de São Bento e já não vai ser a voz da contestação no Parlamento, como prometera ao longo da campanha. Outras notas salientes destas eleições, o PSD confirmou todas as sondagens que lhe davam maioria absoluta. O PS cresceu em percentagem e em número de deputados, mas não conseguiu o seu maior objetivo, retirar a maioria ao PSD. A CDU perdeu quase metade do seu grupo parlamentar e viu esfumar-se a sua tradicional hegemonia no Alentejo. O PRD confirmou o que há muito parecia ser um dado adquirido, o seu desaparecimento da Assembleia da República. Pode deste modo dizer-se que, a partir de hoje, no mapa político português, predomina a cor laranja. E esta foi a última informação que preparámos para esta noite aqui no Canal 2, para a emissão desta noite no Canal 2. Voltará a ter notícias neste mesmo canal. Mais logo, ao meio-dia, é o primeiro jornal com a Célia Lourenço. Da minha parte, boa noite. Fico com a última parte do filme My Fair Lady. Esperemos que o professor Doolittle e a Miss Eliza venham a casar, parece-me que sim, lembro-me que sim, que já vi o filme, e serem muito felizes. É sempre assim que acabam estas histórias. Boa noite. Estão